Então, queridas, da parte de nosso Deus, graça e paz. E é só porque o Senhor está aqui, tão certo como o ar que respiramos, podemos estar. E que o Senhor possa, de fato, ter toda a liberdade de trabalhar com a sua palavra, que é viva e eficaz. E pensar que o nosso tema do Retiro de Mulher 2023 tem como pano de fundo a transformação. Sermos mulheres transformadas. E ontem nós ouvimos com a nossa palestrante Sônia sobre a renovação da nossa mente. E eu não consigo entender uma vida de fé sem que haja transformação na nossa mente. Uma renovação. Aliás, essa é a palavra, renovação, para que então, havendo um novo modo de entender, possamos ser de fato transformadas, né? Que o Senhor possa também ter liberdade através do seu Santo Espírito na sua vida, tá? Hoje, então, o nosso tema é: você é influenciada ou influencia? O que vocês acham? Os dois, com certeza, isso acontece naturalmente. Eu estava conversando com uma pessoa muito culta e falando sobre as questões quanto a essa temática. E essa pessoa então disse: a senhora precisa ver para que grupo de pessoas a senhora vai falar. Qual é a forma? Qual é reticências? Eu pensei, puxa, eu achei que ela poderia me ajudar. Então, porque é uma temática, algo inerente à nossa existência, o ser influenciada ou influenciar, que traz complexidade. Que linha, que entendimento você tem de fato daquilo que você influencia? Ou como as coisas que te influenciam repercutem na vida de outrem? E aí eu pensei que a única temática dessa semana com ponto de interrogação. Caramba, Lu e equipe, né, do departamento. Se tem uma pergunta, tem que ter uma resposta. Ah, pois é. E aí eu pensei, quem sabe a gente pode fazer um curso, né, sobre o que de fato é influência. Onde posso encontrar esse curso? Se alguém puder no final me dizer, eu agradeço. Avaliando esse tema, concluo que esse processo acontece naturalmente. Mesmo que você diga, eu não vou influenciar ninguém e ninguém me influencia. Banana para você. Porque, na verdade, nós somos naturalmente influenciadas e influenciamos. Antes, essa palavra influenciar era conhecido como o quê? Exemplo, modelo, testemunho, tá? Essa palavra influência, ela está agora muito nas mídias, né? E nós vamos trabalhar porque nós não queremos ficar atrás também como mulheres. Então, ela vem para nós de uma forma muito intensa, né? Mas antes a gente se preocupava com o que a gente era como exemplo, né? Como modelo de vida, com valores, né? Nós somos, com certeza, cada uma de nós aqui, numa medida diferenciada, procurados para que pessoas possam nos seguir nas mídias. E vocês sabem que, sem querer, eu já fiz muitas inimizades. Porque eu não entendia
Como assim seguir alguém? Eu sigo Jesus Cristo. Eu entrei num conflito? Como assim? Não, Úrsula, eu estou tentando que você me aceite para que eu possa te seguir. Como assim que você pode me seguir? Né? E isso trouxe confusão para mim e trouxe confusão para as pessoas que tinham clareza sobre isso. Eu vou seguir aquela pessoa, porque o que ela diz me interessa. Eu vou seguir porque o que ela me mostra é importante. Será que é? Será que é? Queridas, nós somos vulneráveis e sujeitas a não sermos um bom exemplo no dia a dia. Para poder estar aqui, foi muita oração, muita consagração. E aqui tem muita gente que orou por mim e orou pelo retiro, e já cedo recebi mensagem dizendo que estamos orando pela equipe, orando pelas mulheres, orando pelo louvor. Tem gente comprometida com o reino de Deus, e nós somos parte desse reino. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre a dinâmica da influência. Eu gostaria da ajuda de vocês. Qual é a primeira influência que nós temos nas Sagradas Escrituras? Quem me ajuda? Buscando no arquivo. Quem falou? Quem Olha, gente, eu coloquei aqui a serpente. O que aconteceu naquele paraíso? É quando a cobra veio, a mulher estava sozinha. Adão não estava lá. E ela veio questionando, colocando uma dúvida, um pontinho. E a partir de então, Eva viu a árvore e viu que ela era formosa, agradável. Infelizmente, nós temos situações aparentemente insignificantes, achamos que está tudo ok, e que podem até passar desapercebidas aos olhos das pessoas, mas não de Deus. Para Deus, tudo tem valor, significado, e todas as nossas ações trazem consequências. Então, nós temos que ter também na vida de fé, no conhecimento e desenvolvimento de pessoas intelectuais, na área de conhecimento, na nossa vida de fé, enfim, em todos os segmentos, responsabilidade. Deus nos fez e nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Ele não nos lança de qualquer jeito. A palavra influenciar vem de um verbo que tem a sua implicação de ação, atitude. Entendemos que a base ou significado indica sua origem no século XIX. Visse como não é tão antigo? Tá? Vindo do latim medieval, influencer, para o nosso idioma, a partir do substantivo então conhecido e usado com muita frequência como influência. Para a nossa reflexão, quero destacar 1 Coríntios 10, 23, quando ele diz, Paulo diz, tudo me é lícito, ou seja, permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Isso é um ensino que a gente poderia fazer aqui um seminário. Eu gostaria de ouvir vocês, mas não temos tempo hábil para isso. De que nós temos a liberdade para decidir, mas sem ter a intervenção de Deus, pela ação do Espírito Santo, queridas, nós nos afundamos rapidamente e perdemos a noção e a orientação, é o que nós vemos no mundo secular, queridas.
Nunca se usou tanta medicação para controlar sentimentos, emoções, reações, ou até doenças que são somatizadas. Podemos tudo, mas a palavra de Deus nos adverte para que a gente tenha cuidado. E ainda nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios 10, no versículo 31, ele diz: assim, quer comamos ou bebamos, façamos qualquer coisa, devemos fazer para Deus, para a glória de Deus. Eu tenho aqui um livro que eu quero também indicar. Ele foi sugerido pelo Departamento da Mulher para nos nortear um pouco, e ele é de James Smith. Você é aquilo que ama. E a Luciane, ela disponibilizou esse livro para a gente via PDF. E eu comecei a ler e fiquei encantada. E, de repente, eu falei: Úrsula, para com isso, agora volta a palavra de Deus, né? Porque tem muito conteúdo interessante. Quem gosta de criar coceira no couro cabeludo, né? Pode comprar esse livro, porque ele é muito bom, sugiro. E o título é: Você é aquilo que ama. Vocês acham que isso é uma afirmação? Que a gente é aquilo que a gente ama? Senti que vocês não estão seguras. Então, vamos adiante. Nesse livro, o John diz qual é o alvo do nosso amor. Como podemos aprender a amar o que devemos amar? Ele também pergunta: será que amamos o que pensamos amar? Pensando agora no mundo secular. Pensando na sua rotina, no seu dia a dia. Aquilo que você tem como algo especial, poderíamos dizer aqui. E eu coloquei aqui entre parênteses: avaliar, checar. Ou deixar que a gente possa olhar para dentro de si mesmo, pelo poder e ação de Deus, que sonda, que conhece, para que a gente possa avaliar. E não só ser cabeça dura e dizer: ah, isso eu já sei. Não é assim que a gente diz? Claro que a gente não diz, mas a gente pensa, né? Ontem aconteceu lá na culinária um evento, que eu não posso dizer porque eu vou ficar com vergonha, tá? Mas, assim, muitas vezes a gente não diz as coisas, mas pensa. E acha que não, só pensar não faz mal. Quem disse que não? Né? Então, avaliar aonde eu me encontro, o que é importante para mim. Será que aquilo que é importante para mim, de fato é importante? Essa é a ideia. Podemos identificar nossas reais necessidades, buscar, descobrir, para libertar nossa mente e coração. Mente onde nós começamos com alguma coisa parece insignificante e começamos a construir, elaborar, desenvolver, e de repente acreditamos que da forma como mentalizamos, reagimos. Um perigo, tá? Então, o Salmo 38, 9. Alguém sabe o que está lá? Não? Diante de ti, 38, 9. Diante de ti, Senhor, estão os meus desejos todos. Quais são os seus desejos reais? Que o Senhor leve em consideração todos os nossos desejos, desde que sejam reais e verdadeiros, que você possa entender que é isso mesmo que você quer. Diante de ti, Senhor, estão os meus desejos todos. E ele continua dizendo: e a minha ansiedade
não te é oculta. Ou seja, aquilo que queremos e desejamos, mas também que gera ansiedade, está tudo diante desse nosso grande eu sou. Criamos ou desenvolvemos hábitos ligados ao nosso desejo, anseio. Eu gostaria sim de conversar algumas coisas mais, mas o nosso tempo não permite. Mas eu oro para que o Senhor abra o entendimento, que vocês possam entender cada frase pensada e escrita. Podemos ser tentados e ou desafiados pela cultura contemporânea a abraçar o raciocínio. Se lhe agrada, então faz. Exemplo da Eva com a serpente. Agradável aos olhos. Aí também cada um faz a sua avaliação, né? Checagem. Gênesis 3, 4 a 6, vocês podem ler depois. Pode, como consequência, nos encorajar a seguir nossas paixões, tentados e seduzidos por ela. Atenção, muitas vezes a gente pensa que está tudo certo, só que a gente está longe daquilo que Deus desejou, pensou e planejou para cada uma de nós. Pode, como consequência, desculpem, esse eu já falei, esse item. Então, em Tiago 1,14, nós podemos ler sobre sedução, cobiça. Mas aí eu coloquei também o versículo 13, que diz, olha, isso não tem justificativa para mim e para ti. Nada se justifica. Daí a importância de arrependimento, né? Esse caminho de volta. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, aquilo que desejamos, aquilo que ansiamos, aquilo que queremos a qualquer custo, tá? Quando esta o atrai e o seduz. Eva, com a serpente, de um modo sutil, será que é pecado mesmo? Eu quero fazer tal coisa. Será que? Não, você pode. Mas se você ouve, não, você não pode. E aí você questiona. Então, Deus nos dá a liberdade, o que fazemos com ela? Entender a cultura do impulso, que pode nos influenciar e comprometer. Quem não sabe o que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro? Quantos entraram ali sem pensar nas consequências? Quantos? É isso, é esse alerta, só que para nós numa dimensão menor. Ali era no grande grupo. Mas nas nossas buscas e realizações, isso pode, de tal forma, nos atrair e seduzir, e nos influenciar de uma forma preocupante, para não dizer assustadora. A história da humanidade, desde os seus primórdios, desde lá do Jardim do Éden, e desde quando se registra, né, a história, homens e mulheres que influenciaram nos mais diferentes campos. E nós temos isso disponível, hoje mais do que nunca, na história, na educação moral e cívica, na política, na religião. Agora tem gente que diz, não, Lutero teria que vir de novo, fazer uma nova reforma. Caramba, ele não vem de novo. Nem Jesus Cristo vem de novo. Já nos deixaram o legado. Agora nós temos que fazer história. Com aquilo que o Senhor, por sua imensurável graça
e bondade já nos revelou. Em todos os campos, em alguns mais, em outros menos. Então, nos dias atuais, nós temos em nossa mão, acessíveis, as mídias digitais, que nos ensinam comportamento. Seguimos, entre aspas, influenciadas por fama, desejos, ambições, ideais, moda. Quanta coisa você e eu temos disponível na mídia. O que você quiser, você pode encontrar. Para que se preocupar? Para que ainda estudar? Para que agora estão pensando lá de tirar diplomas de várias categorias? Não se precisa mais ter certificação de alguns cursos. Viram isso? Teologia é uma delas. Psicologia. Né? E aí vai. Ou seja, temos tudo. Se eu quero saber qualquer coisa, eu procuro o professor Google. E ele me dá em detalhes. Atenção. Cuidado. Quando Jesus fala no jardim do Getsemane, com os seus discípulos, não, nem era no Getsemane. Que jardim era mesmo aquele? A última noite onde ele foi preso. No Monte das Oliveiras, ele levou os seus discípulos mais próximos para orarem com ele. Ele estava profundamente triste. E ele pede oração. E os 3 discípulos fervorosos estavam lá de joelhos clamando. Não? Estavam fazendo o quê? Gente, dormindo. Ora, se isso acontece com esses caras, pode acontecer comigo. E acontece contigo também, tá? E aí Jesus não diz, vocês, né? Ele dá um presta atenção bem criterioso ali. Mas ele diz, no capítulo 26, versículo 41, ele diz, vigiem e orem, para não cairdes em tentação. Amadas, eu quero fazer ressoar palavras do Senhor Jesus para dentro de um momento de grande revolução, de acessos à informação, ao entendimento e ao conhecimento global. Vigiem e orem, para não cairdes em tentação. E aí Jesus justifica para esses 3 homens, e justifica para mim e para você também. Porque o Espírito está pronto. Qual é o Espírito? É o Espírito de Deus e não o Espírito desse mundo que muitas vezes me domina ou quer me dominar. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar e orar, como posso fazer isso? É me conectar com a palavra de Deus. Ontem no nosso pequeno grupo, e certamente nos outros também, em algum momento, apareceu a grande influência que nós temos na mídia, e tem ali então o hábito, renovação, influência, mas tem várias imagens ali. E começou-se muito a falar do celular. Queridas, o celular não é o culpado, que as tuas relações estão falidas. O celular não é culpado de que você busque orientação desta forma. Porque muito antes de ter celular, nós já tínhamos falência nas relações. A questão das nossas frustrações, da nossa pobreza muitas vezes existencial, ela se dá porque nós não vamos à verdadeira fonte. Para dela buscar entendimento, discernimento, sabedoria que vem pela palavra de Deus.
que é viva e eficaz, que transforma, que renova a partir da mente, traz transformação e entendimento e com reação. Filipenses 1, 9 a 11, você pode abrir na sua Bíblia. Filipenses 9. Não, desculpe. 1. Filipenses 1, 9 a 11. Eu passo a ler. E também faço esta oração: que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento. Sublinha isso na sua Bíblia. E toda a percepção, ou seja, pela ação do Espírito Santo, você tem as percepções ativadas. É como um radar que gira e diz: tem alguma coisa na estrada, né? Quem anda aí viajando de Waze sabe até quando tem um radar da polícia que quer pegar você numa curva ultrapassando, bem feito para ti, para mim também, se a gente não pode fazer isso, né? Mas ele então nos informa. Então essa percepção vem a partir do conhecimento de quem Deus é, pelo amor, no versículo 10, para aprovardes, ou seja, querer para si as coisas excelentes. Sabe, queridas, aquilo que nós temos como influência é M. E a gente se enche disso e acha que está bombando. É que nem aquele exercício do balão que a gente viu ontem, de manhã na palestra. Enche e esvazia. E aí, para provares as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Queridas, nós não viemos para este mundo, Deus não nos formou. Deus não nos colocou aqui à toa para fazer turismo. Ele tem um propósito. Ele tem um desejo. Qual é de fato, ou deveria ser, a nossa meta de ser pela palavra de Deus regidos, influenciados, impulsionados, para que a gente fale da vinda de Jesus Cristo, de que precisa haver redenção e salvação. No versículo 11 diz: cheios do fruto de justiça. E aí a gente lê isso aqui na Bíblia e fala: Deus, obrigado que tu és o justo juiz. Porque que justiça nós temos ainda hoje? Qual é o amparo judicial que podemos encontrar? Porém, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vocês percebem que a palavra de Deus, ela sempre vem de novo, trabalhando em direção ao louvor e exaltação de quem Deus é, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Então, de volta à pergunta do livro do John: você é aquilo que pensa? O que você pensa de você mesma? Muitas pessoas precisam de ajuda para recuperar a autoestima. Precisam de ajuda para resgatar que você é um ser humano único, criado à imagem e semelhança de Deus, que não existe outro igual a você, e que é lindo e maravilhoso, perfeito, como só Deus sabe fazer. Porém, eu posso pensar que eu sou grandes coisas. E isso Deus não se agrada. Deus quer que a gente reconheça a grandeza dele em nós, manifesta e revelada. Mas sem orgulho, sem ostentação. Né? Eu não sei em que consultórios você vai que tem um monte de certificados.
Isso é para impressionar, porque se é só para alguma coisa, ele ia fazer isso no escritório dele, né? Mas isso vai mostrar, pensa bem quem você está consultando. E aí a gente pode dizer outras coisas, não, nada contra. Mas, queridas, nós não somos aquilo. Nós adquirimos aquilo, nós somos essência de Deus. E nós queremos justamente a influência da convivência de Deus para a nossa identidade, que é real. E resgatar isso é imprescindível. Você é aquilo que pensa? Como o filósofo francês René Descartes diz, penso, logo existo. Enfim. Ou você é aquilo que você ama? No texto indicado por Paulo, ora para que o amor aumente mais e mais. Que amor é esse? Será que a gente não está amando muitas coisas que nós podemos comprar com o nosso dinheiro? Então, Paulo nos indica que somos aquilo que amamos e não o que pensamos. E aí me veio um texto que é um dos meus preferidos. Quando Jesus fala lá em Mateus 6, ele faz várias considerações, dos capítulos 5 a 7, mas no capítulo 6, sobre a ansiosa solicitude da vida, sobre tesouro, sobre aquilo que nós juntamos, trabalhamos que nem umas babacas, sabe, correndo, guardando, porque achamos que aquilo nunca vai se acabar. Vai bem, a Bíblia diz que a gente é para juntar tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem, né? E aí o destaque é em Mateus 6, 21. Por quê? Jesus faz a argumentação sobre essa temática. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu. Aí mais uma coisa para a gente avaliar. Onde está, de fato, a prioridade da minha existência? Até onde o que Deus é e o que a palavra dele me diz, de fato determina quem eu sou para influenciar outros de quem Deus é. Outros sim, podemos não amar aquilo que pensamos, que os desejos e as inclinações de nosso coração superam nossas melhores intenções. E aí eu coloquei aqui entre parênteses, enganoso é o coração. Jeremias 17, 9. Mais do que todas as coisas, e desesperadamente, que podiam não ter escrito isso na Bíblia, né? Mas está lá. Meu e seu coração, sim, pode nos enganar, pode corromper a nós e aos outros com a nossa influência. Deus, quanta responsabilidade tenho! E você também. Não estamos isentas aqui dentro, ninguém está, nem lá fora. Eu, diz o Senhor no versículo 10, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Deus esquadrinha o coração, Deus prova o que pensamos. E aqui eu vou dizer uma experiência para vocês. Eu era uma devastadora pecadora por pensamentos. Eu olhava assim e já pensava. E eu percebia que aquilo era pecado na minha vida, mas isso eu era bem mais jovem, assim, mais vulnerável, né? Não que os idosos não sejam vulneráveis, tá? Também são. Perigosas também. Mas eu fiz um propósito com o meu Deus. E disse, Deus, toda vez que vier um pensamento que é ruim, que vai me contaminar, eu quero que o Senhor me dê um tapa. Eu quero sentir qualquer coisa como... Cara, isso é maravilhoso. Eu vou dizer para vocês, eu estava lá tomando banho bem gostoso, antes de ontem. Bem gostoso. De repente, eu nem percebi que eu estava com um pensamento ruim.
Daqui a pouco eu senti meu brinco. Tling, ling, ling, ling. O que tu estava pensando? Na hora. O que tu estava pensando, Úrsula? Deus me perdoa. Você acha que isso é bobagem? Prova. Se tu tens problemas com pensamento ruim, faz uma prova. Deus é bom, mas Ele é também firme na determinação daquilo que tu queres para correção, tá? Então, Ele prova os nossos pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, eu vou correr, quanto tempo eu ainda tenho? Tranquilo? Tá. Penso, logo existe, se traduz em uma filosofia de atuação que presumo. Pondero, então faço. Você é aquilo que ama. Esse argumento é subjetivo, é também atrofiado, que gera uma compreensão simplista de nossas ações. Importante conhecer e identificar o aspecto do nosso inconsciente em nossos atos, comportamento, ação e reação. Ou seja, aquilo que eu já falei, um destaque aqui também de conteúdo do livro. Grande parte da nossa análise cultural tem raízes na coisificação do pensamento, ou seja, aquelas pequenas coisas, né, que a gente começa a pensar, que eu também já falei. O sentido é examinar, avaliar o meio em que vivemos para despertar. Quando somos despertados para um novo reconhecimento de que somos, de onde estamos e como somos. Eu vou de novo. O sentido de examinar, de avaliar o meio em que vivemos, você e eu, no trabalho, na igreja, e dentro da nossa casa, em algum evento, para despertar para um novo reconhecimento de quem somos, de onde estamos e como estamos. Estamos cercadas de práticas duvidosas, porém envolventes, quando somos despertados, ainda que discretamente. E aí, de novo, 1 Coríntios 10, agora os versículos 11 a 12. Ele diz: essas coisas lhes sobrevieram como exemplo. Interessante que naquela época não se usava influência, né? Senão, hoje talvez estaria aí influência. E foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa, como continua na sua Bíblia? Aquele que pensa. Eu nunca esqueço de um congresso de mulheres de julho, que a gente fez lá embaixo no pavilhão, e a Annie Bowman, uma pessoa marcante, ela falou sobre essa temática, e ela falou: a gente nunca está de pé. É por isso que Paulo fala: aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ou seja, somos todas vulneráveis, tal qual mulher pega em flagrante adultério. Todos vieram com pedras. Porém, Jesus é extremamente assertivo, porque Ele é o certo sempre. Diz: quem não tiver pecado, que lance a primeira pedra. Então, aquele que pensa estar de pé, isso trabalha com a nossa, ou deveria nos colocar de joelhos, humilhados e dizendo: Senhor, tem compaixão. Se o Senhor não tiver compaixão, eu não posso me levantar daqui. Porque eu preciso que o Senhor me perdoe e me restaure, que o Senhor me renove e me transforme. E Ele faz isso porque Ele é fiel.
grande é a sua fidelidade. E aí ele faz uma abordagem que eu também achei o máximo. Eu acho que vocês vão gostar. Os rituais do shopping e a liturgia do consumo. Já ouviu falar isso? Eu confesso que eu nunca ouvi. Já ouviu? Não? Os rituais do shopping e as liturgias do consumo. Ele te leva numa descrição o que é o shopping. E por que as pessoas se arrumam, se produzem e vão ao shopping como se elas fossem a um culto. Só que não tem uma janela. E tem um monte de coisa interessante para você ver. E se você tiver condições financeiras, você pode até comprar. E ir embora cheia. Não, ali tem uma imagem que talvez já passou, eu não estou acompanhando. Aliás, deixa essa imagem, eu só quero... Essa. Olha só como ela está feliz, né? Você já saiu do shopping assim, feliz? Não, né? Isso são essas aí, né? Então, e é um lugar que, se não tivesse toda uma iluminação projetada por um arquiteto de interiores para valorizar e dar ênfase àquilo, para que ninguém se distraia com o que está externo, centralize aí. Cara, eu já morei em São Paulo, já morei em Campinas, Itajaí, e o pessoal fala, tu mora em Timbó, nem shopping tem. Cara, eu não sinto falta de shopping. Eu gosto muito do mercado, do supermercado, da feirinha, das coisas simples. Entendeu? Porque isso aqui são conquistas. Nada contra, mas também nada a favor. Se tu gosta de ir no shopping, vai, curte, né? Mas ele usa isso como um ritual, uma ida ao shopping. E aí ele usa o consumo como uma liturgia, que hoje de manhã a Amy fez aqui, né? Ela fez a liturgia, a abertura com uma saudação, né? E aí o consumo, ele tem toda uma liturgia. Eu achei fantástico, nunca mais vou esquecer isso. Já falei para as minhas filhas, cuidado, né, com os rituais do shopping e a liturgia do consumo. Elas, o que é isso? Eu vou dar um livro para vocês. Então, atração, sedução. Passo, então, com tudo ajeitado a consumir. Eu não uso raciocínio sobre minha adoção de consumismo. Talvez nós temos alguém aqui que nem sabe o que é isso, mas com certeza nós temos alguém que sabe bem o que eu estou dizendo. Fui automatizado por rituais e imerso em práticas tangíveis. Isso é um trecho do livro. A fim de que, de forma inconsciente, com uma visão de boa vida, realizo a minha ida, compro, e aí eu coloquei aqui meus sonhos, meus anseios, né? Quem já não viveu isso, né? Em análise, essas e outras práticas falam dos nossos sentidos, das nossas sensações, entendeu? Passa para mim aquela imagem de abertura, Joyce. Essa. Olha só que imagem eu achei fantástica. Quantos de nós têm exatamente isso aí na cabeça? Não, Úrsula, mas isso também é demais, né? Também não é tanto assim, né? Mas se há algo que me domina, isso pode abafar todo o resto que tem aí, né? Tem ali, como debaixo, atrás de uma nuvem densa, tem um sol durante o dia. Mas ele com a nuvem fica abafado, certo? Então, pois é. Então, em análise, essas e outras práticas falam aos nossos sentidos, incorporam e, aqui eu quero sublinhar, desvirtuam, nos tiram do caminho da racionalidade, daquilo que é sensato.
Diria até que nos corrompem, trazendo funções desordenadas na compreensão do que é real e necessário. Gente, show. 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 Estou mal, isso aqui eu coloquei porque eu já vivi isso. Eu não estou bem. Eu acho que aí passa um tempo, eu vou dar uma volta. E aí eu busco, entre aspas, uma compensação. Afinal de contas, eu mereço. Eu tenho trabalhado tanto, né? Aí eu vou também fazer uma compensação, né? Eu não sei se você já viveu isso. Gente, é muito bom, tá? Nada contra. Desde que isso não se torne um ritual. Para mim é uma rara exceção. Mas é bom demais. É bom demais. No geral, as liturgias do shopping e os comerciais imprimem em nós sensações, desejos que nos movem, com influência de que precisamos. Afinal de contas, nós necessitamos disso ou daquilo. Está falida. Está falida. Se isso começa a te dominar desse jeito, que você começa a encher a tua vida de inquietação sobre algo que parece que você precisa e você vai atrás até ter e depois você tem e nem sabe o que fazer com aquilo, né? Não sei se isso já aconteceu, né? Ainda podemos encontrar na metáfora do shopping uma terapia, lidando com tristezas, frustrações, enfim. Parece que encontramos algum alívio quando realizamos alguma coisa assim, né? Comprar é buscar e encontrar. E aí eu coloquei aqui bem em destaque. Será? Será? Então chegamos em nossa casa, depois do passeio, depois de poder ter usufruído de algumas benéfices, e aí eu volto à minha velha realidade, à minha velha rotina, que de alguma forma me deixou dar umas voltinhas. Não adianta. Bom, eu tenho aqui um exemplo, mas só se der tempo eu falo. Salmo 128 diz: do trabalho de tuas mãos comerás e feliz serás, e tudo te irá bem. E eu coloquei aqui um bem grande aleluias. Glória a Deus, né? Porque assim, se tu vives uma vida de renúncia, né? Aquilo que nós ouvimos hoje também, quantos motivos nós temos para nos alegrar, para louvar, para bendizer. E muitas vezes a gente diz: ai não, eu não vou no shopping, porque lá, né? Ou, não, você pode ir, né? Você pode comprar algumas coisas, você pode, né? Mas não deixar que isso determine a sua vida, né? Que isso faça parte da sua rotina, porque o Senhor quer que a gente usufrua do trabalho das nossas mãos. E eu lembro da minha mãe. Minha mãe era uma pessoa muito simples, mas ela tinha uma inteligência natural, alguma coisa assim fora do normal. Ela tinha umas conversas e depois que ela se converteu, ela se tornou uma mulher de uma sabedoria e de um conhecimento, discernimento ímpar. Era minha melhor amiga, com quem eu podia conversar muitas coisas que eu não conversava com as minhas amigas. E ela sempre tinha uma palavra de orientação com segurança. E uma das coisas que era prática na casa dos meus pais era uma mesa bem posta e com uma comida muito boa. E ela dizia assim, aí meu pai dizia, né? Por que tudo isso? Ela falou, não, nós trabalhamos muito, então nós temos que comer bem. E aquilo me marcou. Não, isso é fruto do nosso trabalho. Vamos usufruir. E eu faço isso na minha casa desde que eu casei. Quando tem pouco, é pouco. Quando pode ter mais, é mais. E quando pode, até muito. né? Então, não nos privar das coisas boas,
sabe? Nosso Deus, Ele tem tudo de bom para nos dar. Lá em Jeremias, que ontem também a Sônia usou, né? Jeremias 29, eu quero fazer o destaque, ela usou 11, o destaque 12 e 13, quando diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, para vos dar aquilo que vocês desejam. Né? Então, nosso Deus não é essa questão toda de influência, de muitas vezes a gente, né? Eu sei que muitas vezes meu comportamento, para quem não me conhece, pode chocar. Então, eu já peço que hoje à noite vocês possam relevar meu comportamento, tá? Porque na hora da brincadeira eu sou o que sou, tá? Livre, leve, solta, amada por Deus e gosto muito de brincar, né? E das coisas leves e boas que a vida tem para nos dar. Ainda também pensar que do suor do teu rosto comerás o teu pão. Parece antagônico, o que continua no versículo. E serás feliz. Do suor do teu rosto, mesmo com dificuldade, né? Quando muitas vezes você está tão cansada, tão sobrecarregada, e você senta para comer, e olha que a gente gosta de comer, né? Aí tu faz assim, agora eu vou comer. Ai, como é bom. Eu agradeço a Deus pelo apetite. Minha mãe sempre dizia: filha, se um dia vier fome sobre a terra, você não precisa ficar triste, porque você vai morrer logo. Não me deixem passar fome, por favor. Então, como mulheres transformadas, encontramos, isso aqui é destaque. Como mulheres transformadas, encontramos nossa identidade nas Sagradas Escrituras, que nos lembram: criou Deus o homem, a mulher, à sua imagem e semelhança. Deus nos fez pensantes. A máquina que nós temos aqui é algo formidável, é uma coisa incrível e tem que ser usado para o bem. Deus nos fez conscientes para que a gente possa fazer uma avaliação de quem somos de fato, entender aonde nós caímos, onde nós temos que dizer como filho pródigo: pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno, arrependimento, se levantar daí ir. Deus nos fez com capacidade de nos relacionar com Ele e com outros seres humanos. Gente, o que nós temos de comunhão aqui, né? Se eu pudesse, toda hora eu ia abraçar vocês. Porque sabe que isso é altamente terapêutico. Quando tu abraças, alguém te abraça, isso é troca de energia. É ou não é, Guisa? É, temos aí, né, uma terapeuta, e Deus nos dá essa liberdade. É muito prático. Tenho elementos fundamentais para dizer: Deus em Cristo Jesus e a sua palavra são a minha influência primordial. Sabe, amadas, se tu levantar de manhã, acordar e pôr já os olhos abertos em cima do seu celular, tu vai ser castigada. Eu quero que tu lembre disso, que eu disse isso. Mas é claro que isso não vai acontecer assim. Mas eu gostaria que você, de todo o meu coração, quando abrisse os olhos, tomasse consciência que você está viva, que você pudesse agradecer ao Deus que te preservou a vida. E aí, você ora a Deus agradecendo. E aí, quando tu tiras o pé da cama, tu agradeces que tu consegues te levantar. Tem manhãs que eu estou travada, porque dormir de qualquer jeito, eu tenho muitos reumatismos. E aí eu fico com dores, e eu agradeço quando eu consigo sair andando.
Para a gente é jovem, eu já fui jovem uma vez, é pular da cama e sair, né? Isso vai mudar, pode ter certeza, é uma profecia para os mais jovens. Então, queridas, deixa o celular longe da tua cama. Não deixa a tentação dormir junto contigo do seu lado, guria. Se tu não confia, eu espero que tu não confia tanto em você. Isso não acontece comigo. Eu não tenho certeza. Eu deixo meu celular na lavanderia, na cozinha, eu tenho que andar muito para chegar lá. E mesmo quando eu chego para fazer o café, eu olho para ele como se eu não visse. Porque aí tem um ritual de uma leitura, só um versículo bíblico, bem pequeno. Aí o café, e aí o momento de sentar e meditar, ler, orar, pensar, refletir, o que eu vou fazer com essa palavra hoje? Meu Deus do céu, me ajuda. E aí, eu penso, bom, agora eu vou poder ver mensagem. Também é um momento gostoso, né? Já recebi bom dia de tanta gente com uma palavra, né? Já posso dar bom dia para tanta gente, né? E aí, como eu levanto? E as minhas prioridades. O Senhor quer ser minha prioridade primordial. Ele quer ser a influência número 1. Tenho elementos suficientes... isso eu já li. Somos seres com 3 dimensões distintas. Espiritual, física e psicológica. Isso é conhecido como andar para frente, né? Com capacidade de relacionamento com Deus e com pessoas. E usar isso é importante, principalmente no convívio da igreja, servindo ao Senhor em alguma frente, tá? Se nós somos o Senhor Jesus, nós não podemos deixar de servir ao Senhor. Posso ser uma grande influência de fé e prática das Escrituras, que são ensino. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Aqui eu quero fazer uma parada. Pensa que você é uma dimensão espiritual, física e psicológica. E aqui nós temos então que em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Deus vai fazer aquilo que você e eu precisamos e a gente não dá conta. Dentro da criação divina, agimos e reagimos, interagimos com o mundo à nossa volta por meio dos sentidos da nossa existência. Todas as coisas me são lícitas, lembrem, mas nem todas me convêm. Daí a importância de entender que estamos sujeitos a más influências. Você não está vacinada, a não ser que você tenha intimidade com o Senhor, que podem contribuir para crescimento, desenvolvimento no meio em que vivemos, nos movemos e existimos. Atos 17, 28 a 30, eu gostaria de ler esse trecho todo, mas o meu tempo já acabou, tá? Mas dentro desse todo de Deus, onde nós vivemos, nos movemos e existimos, dentro da nossa psique, dentro da nossa espiritualidade, dentro das nossas funções físicas, neurológicas, como um todo, o Senhor quer ser Senhor absoluto. No final, Filipenses 3, 17 a 21. Também coloquei aqui para a gente ler até o 04, parece que eu tenho 2 horas, né? Eu ponho tanta coisa aqui, mas eu gostaria então que vocês lessem Filipenses 3, 17 a 21, lê tudo, até o 4,
tá? Filipenses 4. E eu só vou destacar o versículo. Irmãos, sede imitadores, influenciadores meus de Deus, e observai os que andam segundo o modelo, a influência que tendes em nós. Esse também é o desejo da nossa equipe. Com isso, concluindo, que Deus nos conceda a sua bênção. E eu não sei quantas de vocês participam regularmente de um estudo bíblico. Levanta a mão. Uau! Muito bem, feliz com isso. Porque sabe o que permanece de tudo aquilo que você é? De tudo aquilo que você busca? Você sabe o que permanece? A palavra de Deus para a eternidade. Jesus fala em Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Então, amadas, se deixem desafiar pela ação do Espírito Santo que está trabalhando em vocês. E deixe que a partir do pensamento, vocês possam ser renovadas, transformadas para a honra e glória do Senhor. E a partir de então, comprometidas com o Senhor que te criou e te chama pelo teu nome e diz que tu és dele, tu possas influenciar pessoas para que possam conhecer quem Jesus Cristo é. O caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chega a Deus sem passar e aceitar e declarar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E eu quero também perguntar a vocês, se há entre nós alguém que ainda não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, faça isso. Se há entre nós alguém que crê em filosofias, que crê em outras religiões, que não tem Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida, se renda ao Senhor Jesus. Ser transformada é ser quebrada. Dói. Eu quero sentir essa dor, sempre de novo. Mas eu não quero ficar longe do meu Senhor e Salvador. Deus nos conceda essa graça. Amém?